indivíduo dentro da prisão, desde que ele prove a incapacidade do pagamento da pensão alimentícia. Então já está surgindo esse raciocínio no meio jurídico, ainda jurisprudencial. Quando presentes motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Pois bem, esse inciso 4 aí é o inciso que nos preocupa. O legislador vem e, de forma bem ampla, acaba permitindo o arbitramento de fiança em diversos delitos. Mas no artigo 324, no inciso 4, ele engessa o magistrado e engessa principalmente a possibilidade de arbitramento de fiança. Basta que o magistrado analise as questões dos autos e entenda que há um dos motivos descritos no artigo 312 para decretar a prisão. Ele simplesmente não arbitra fiança. Então, esse inciso, ele, na verdade, ele vem engessar, não é também uma novidade, já existia esse inciso. Por quê? Imagine bem, muito embora exista os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, existe a possibilidade de se requerer o arbitramento de fiança. Se o juiz vai deferir ou indeferir, é uma outra situação. Vocês aprendem no escritório modelo. Nós temos que requerer, temos que pedir a quem tem o poder de decidir. Se o magistrado vai decidir positivamente ou não, é uma outra situação. Agora, será certamente uma batalha a ser enfrentada quanto à questão do inciso 4. Ora, se o Código de Processo Penal, se o legislador, ele induz a direção, ou conduz a direção de que deve ser arbitrado fiança, de que devem ser aplicadas medidas cautelares, por que, então, engessar o próprio magistrado quanto à possibilidade do arbitramento de fiança? Eu acredito que esse assunto voltará à tona, será discutido nos tribunais e espero que seja reconsiderado esse ponto da lei. Caso contrário, nós estaremos diante de falta de aplicação, ou, aliás, impossibilidade de aplicação do Instituto da Fiança. Pois bem, o professor Jefferson falou aqui a respeito do valor que será arbitrado fiança. Nos crimes onde a pena for igual ou inferior a 4 anos, a autoridade policial poderá arbitrar a fiança de 1 a 100 salários mínimos. Nos crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos, quem pode dizer ele? Hein? Quem dá mais? Depende de quê? Repete. Ah, vocês não ouviram. Bom, nos crimes punidos com pena superior a 4 anos, a aplicação da fiança será no mínimo de quantos salários mínimos? Não, mínimo. Hein? Não, nos crimes com pena superior a 4 anos, 10 salários mínimos e máximo de 200 salários mínimos. Porém, tanto a autoridade policial como a autoridade judiciária poderá majorar esse valor em até 1000 vezes. 1000 vezes, olha só. Bom, aí o professor Jefferson fez a conta aqui, chegou-se ao resultado de 109 milhões de reais. Quem tem esse dinheiro, levante a mão. Não levanta não, senão vai ser assaltado lá fora. 109 milhões. Eu acredito que poucas pessoas no Brasil terão a possibilidade de pagar uma fiança ou de prestar fiança nesse valor. Não é? Bom, mas nós vimos aí, recentemente, um caso amplamente divulgado na mídia, onde foi arbitrado uma fiança no valor, se eu não me engano, de $1 milhão. Bom, em poucos dias, já posso dizer isso daí, nós ouviremos isso também na televisão, veremos na internet. Nós estaremos diante dessa situação no Brasil. Serão arbitradas fianças em valores de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais. Bom, e se o sujeito não pagar, ou não tiver condições de pagar? Se ele não pagar, continua na cadeia, certo?
Agora, se ele não tiver condições de pagar, ele pode pedir a redução do valor da fiança. E a lei já prevê a possibilidade da redução da fiança em até 2/3. O juiz, verificando a situação econômica do preso, ele poderá diminuir o valor dessa fiança em até 2/3. Bom, mas e o indivíduo pobre? O rico é mais fácil, arbitra R$1 bilhão lá, quase todo. Eu li alguma coisa esses dias aí que em torno de 23 pessoas estão no Brasil, não sei se por mês ou por dia, estão alcançando a faixa de $1 milhão. 23. Eu espero que sejam muitos daqui também da Faculdade de Direito, a cada dia alcançando a faixa de $1 milhão e se tornando milionários no Brasil. Essa é a nossa realidade. Tem sido pelo menos o que está sendo divulgado aí. Pois bem, mas se o indivíduo não tem condições de pagar o estabelecido, ele não tem condição de pagar R$545, que é o mínimo do valor de fiança que será arbitrado pela autoridade policial. Bom, ele pode pedir, ou o próprio magistrado ou a autoridade policial poderá verificar a possibilidade de redução em até, e lembre-se bem, não é de 2/3, em até 2/3 do valor da fiança. E esse valor vai chegar a R$181,66. Esse será o valor da fiança. Certo? Bom, mas ainda tem mais um benefício para o pobre no Brasil. Olha só, hein? Coisa que o legislador verifica isso daí, o cuidado que ele tem muitas vezes em aplicar a lei. Se o indivíduo não tiver condições de pagar R$181, e é uma realidade constante, o magistrado poderá permitir que ele deixe de prestar a fiança, com fundamento no artigo 350 do Código de Processo Penal. Então ainda permanece essa possibilidade. Se o indivíduo, o juiz determina a prestação de fiança, mas ele não tem condição de pagar, ele poderá se valer do disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal e poderá então livrar-se solto. E aí começa aquela celeuma, a discussão e muito bem fundamentada, de situações onde o indivíduo ele tem situações onde, como por exemplo no crime de homicídio doloso, que há a possibilidade da concessão da liberdade provisória, e agora há ainda essa possibilidade, porém será mais prático dizer, haverá maior possibilidade de revogação da ordem de prisão nos crimes dolosos contra a vida, ali do 121, parágrafo 2º, né? Nós temos ali o homicídio qualificado, haverá a possibilidade da revogação da ordem de prisão, mas não há possibilidade de arbitramento da fiança. Mas nós temos, no caso de homicídio simples, onde a pena mínima é de 6 anos e a máxima de 20 anos, a possibilidade do arbitramento de fiança. Aí nós vimos aqui, pelo menos eu assisti uma situação que aconteceu na semana passada, de alguns dias atrás, vocês devem ter assistido isso aí também. Em Vitória aconteceu um trágico acidente, um indivíduo dirigindo, pelo menos em sintomas de embriaguez, segundo informações, ele acabou atropelando 2 moças, causando a morte delas. Vocês devem ter assistido essa informação, isso é fato público e notório, né? O que aconteceu? Foi arbitrado fiança para esse indivíduo, ele pagou uma fiança em torno de R$2.000, R$2.500 aproximadamente. O magistrado, dias atrás, valendo-se da lei 12.403, o que ele fez? Ele majorou essa fiança em 50, se eu não me engano, R$54 mil. Aí começa a discussão, é possível a aplicação da lei 12.403, nesse caso que prejudica nitidamente o preso, ou o indivíduo indiciado, ou o réu que seja? É possível a aplicação da lei? Pois bem, é claro que de antemão é possível dizer que não há possibilidade, porque em direito penal a lei só retroage para beneficiar o réu, então não é possível, em regra não é possível. Mas, e se o juiz tivesse feito a aplicação da lei 12.403, a fim de diminuir o valor da fiança desse indivíduo? Não é? Aí surge uma nova discussão. Há a possibilidade? Há aqueles que entendem a possibilidade da retroatividade da lei processual a fim de proteger um direito ou direito subjetivo do preso, do réu nesse sentido. Há outros que entendem contrariamente. Bom,
Eu acredito na possibilidade de, sim, se vai beneficiar o preso, se vai beneficiar o indiciado, se vai beneficiar o réu, aplica-se a lei. Por que esperar? Bastava então o indivíduo que está preso e a lei beneficia, espera mais uns dias e ele faz um requerimento. Por que não aplicar ainda no período de vacatio legis? Por que não? Não é? É uma discussão que é trazida, ela certamente, todas as vezes que houver modificação de lei penal, principalmente, o processual penal, ela voltará à tona, e é uma discussão necessária, porque nós estamos tratando de liberdade. Liberdade. Pois bem, senhores e senhoras, eu quero concluir aqui a minha fala. Sim, já. E se alguém reclamar, eu ficarei aqui mais 1h30 e só darei o ponto depois que sairmos todos aqui, ok? Vamos lá então. Conclusão. Caberá relaxamento da prisão. Continua existindo a peça de relaxamento da prisão. Em prática forense penal. Continua existindo. Quando? Quando a prisão for ilegal. Caberá a liberdade provisória sem fiança. Ela será concedida pelo magistrado nos termos do inciso 3 do artigo 310 do Código de Processo Penal. Eu, pelo menos, particularmente, não vejo outra possibilidade de concessão da liberdade provisória que não seja até esse momento da análise do auto de prisão em flagrante pelo magistrado. Caberá a revogação da prisão, ou então revogação da ordem de prisão, que também é uma outra petição estudada em prática forense penal. A revogação será após a conversão ou decretação da prisão preventiva, da prisão preventiva ou da prisão temporária. Caberá liberdade provisória com fiança. Sim, caberá em todos os casos, à exceção dos crimes e condições previstos nos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. Ok? Eu encerro aqui a minha fala. FDCI, superior em tudo.